Olá pessoal, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e gostaria de emitir opiniões a respeito de políticas econômicas ou teorias econômicas inteligentes, contudo que eu percebo que elas são aplicadas sem racionalidade. E quando isso acontece, os resultados são desastrosos. Então, a inteligência tem que ser acompanhada da racionalidade. Inteligência sem racionalidade não produz exatamente aquilo que é desejado. Às vezes produz o contrário do que a gente imagina. Vamos aqui para essa teoria inteligente. Para a inflação alta, aumentar a taxa de juros é a solução. Será? Isso é que nós ouvimos a todo tempo. A inflação está alta, por que o governo não aumenta a taxa de juros? Aumentando a taxa de juros vai reduzir a inflação. Ora, dentro de determinado momento, dentro de determinado contexto, é verdadeiro. Por exemplo, se existe uma economia com taxas crescentes de desenvolvimento econômico, e evidentemente é porque está havendo muito investimento. Os empreendedores estão investindo nas suas empresas, criando novas empresas, melhorando a capacidade produtiva das suas empresas. E com isso, eles estão absorvendo mão de obra, estão contratando pessoal. Né? Ao mesmo tempo, isso leva ao aumento do salário. O aumento do salário leva ao aumento do poder da massa salarial. Isso leva ao aumento do consumo. E existe também o problema do crédito. O crédito está funcionando, o crédito está aumentando. Então a economia começa a acelerar e desenvolver e, evidentemente, nesse processo se instala a inflação e a inflação será galopante. Dentro de um determinado período ela começa a galopar. Nesse exato momento aí, se o governo aplica uma taxa de juros alta para combater a inflação, vai acontecer de fato isso. Por quê? Porque ao aumentar a taxa de juros, vai diminuir os investimentos que os empresários estão fazendo. Porque nem todo projeto terá a mesma rentabilidade e também terá mais risco, não é? Nos seus projetos. Com isso diminui a necessidade de trabalhadores. Diminuindo a necessidade de trabalhadores, evidentemente os salários desses trabalhadores vão ser reduzidos. Ao reduzir o salário dos trabalhadores, reduz a massa salarial que estava indo para o consumo. Reduzindo o consumo, reduz-se o crédito. O crédito também está sendo reduzido. Com isso, a economia volta a diminuir, a decrescer ou a crescer menos e a inflação diminui. Com certeza a inflação começa a diminuir. Essa é uma política adequada e perfeita para esse sentido. Por outro lado, nós tivemos um exemplo aí, a inflação pode estar galopante e a solução não é o aumento da taxa de juros. Por exemplo, no nosso caso, que foi da Dilma Rousseff, o final do governo dela, ela estava em recessão. Recessão significa que o pessoal não estava investindo, os investimentos estavam sendo reduzidos, o desemprego estava aumentando, a massa salarial estava caindo, os salários estavam sendo reduzidos, o consumo estava sendo reduzido, o crédito estava sendo reduzido. E com tudo isso, a inflação continuava a acelerar. Qual era o processo que estava acontecendo? É porque o déficit fiscal estava aumentando. Ora, se nesse exato momento você vai usar o aumento da taxa de juros para quê? Para reduzir o crescimento, já estava sendo reduzido. Para reduzir o emprego, já estava reduzido. Para reduzir o salário, já estava sendo reduzido. Para reduzir o consumo, já estava sendo reduzido. Para reduzir o crédito, já estava reduzindo o crédito. Então, esse aumento na taxa de juros só tem um efeito: bater na dívida pública. E ao bater na dívida pública, ele aumenta o déficit fiscal.
E é evidente, aumentando o déficit fiscal, ele vai aumentar a inflação. Foi isso que aconteceu no final do governo Dilma com a entrada do Joaquim Levy. E eu, salvo engano, acho que ele aumentou 2 ou 3 vezes a taxa de inflação, e cada vez que ele aumentou a taxa de inflação, a inflação continuava a aumentar. Evidentemente, no final, a inflação caiu. Mas caiu por quê? Porque a dose foi cavalar. E estava matando o doente, matou o doente. Estraçalhou com a economia brasileira, ajudou a estraçalhar. Ajudou a quebrar mais ainda a economia brasileira e dificultar a recuperação dela no futuro. E é isso que aconteceu no governo Bolsonaro e está acontecendo ainda porque tem uma dificuldade de recuperar essa economia brasileira e um dos fatores, um dos motivos que levou a isso foi exatamente o aumento da taxa de juros quando não deveria ter acontecido. Bom, então nós vimos que esse aumento aí na taxa de juros, no caso, não é solução. Então temos 2 tipos. Por isso que precisa haver a racionalidade. A inteligência de você dizer, olha, vamos aumentar a taxa de juros. Criar esse fator, aumento da taxa de juros. Mas tem que saber exatamente o momento onde deve empregá-la. Não é empregar em qualquer situação onde a inflação está desenvolvendo. Tem que saber a origem da inflação. Tem que conhecer de onde ela vem e por que ela está acelerando. E aí sim, se aplica ou não o aumento da taxa de juros. Outro que a gente vê agora, constantemente, é o seguinte: para aumentar a taxa de crescimento econômico, o remédio é diminuir a taxa de juros, correto? Foi o que aconteceu no governo Bolsonaro. Já que vinha do governo que tinha tido duas recessões e o crescimento estava sendo muito baixo, o que era que o pessoal estava pedindo? Que se diminuísse a taxa de juros. A taxa de juros estava muito alta. Eu tenho a impressão que era 14,25 e foi reduzida para 4,25. Ora, com a redução deste tamanho, desta dimensão, evidentemente que se imaginava o quê? Que os empresários, que os investidores fossem investir, fossem investir na economia para fazer o crescimento da economia. E a economia ia crescer com certa rapidez e ia recuperar rapidamente do processo anterior de que ela vinha em recessão e crescendo muito pouco. Tá certo? Isso era o que se pensava. No entanto, não aconteceu. Por que não aconteceu? Por que a taxa de juros baixíssima, levou a taxa de juros muito baixa? E aqui no Brasil ainda existe espaço para cair. Mas se nós olharmos lá fora, desde a crise de 2008, a taxa de juros é muito baixa. A inflação é baixa, é controlada, e mesmo assim a economia não anda adequadamente, não tem um crescimento substancial. Por que acontece isso? O que existe sobre isso? Existe o seguinte, que na crise de 2008, um dos motivos é esse. Na crise de 2008, os governos dos bancos centrais interferiram ferozmente na situação econômica, fazendo um afrouxamento monetário. Comprou título, botou juros lá embaixo, jogou muito dinheiro na economia para fazer com que a economia retomasse o seu ritmo de crescimento. E isso não aconteceu. Isso foi um verdadeiro, uma verdadeira surpresa, que todo mundo esperava que a economia fosse crescer muito, se recuperasse rapidamente em função disso. Mas se nós olharmos as economias avançadas, todas elas são altamente endividadas e, como elas são altamente endividadas, ela tem uma taxa de juros muito baixa, até negativa, e elas não crescem, porque não tem demanda. Então o crescimento dela é pífio, dessas economias é um crescimento pífio, em função disso. Agora vamos ver os problemas que eu vejo da taxa de juros baixa ou até mesmo negativa, que seriam o ideal para acelerar o desenvolvimento econômico. Ora, se nós olharmos, uma taxa de juros muito baixa, ela apresenta alguns problemas, alguns empecilhos ao crescimento econômico. Por exemplo, uma taxa de juros muito baixa
os bancos vão ter um rendimento menor e eles vão começar a selecionar as empresas campeãs, ou seja, aquelas empresas que têm um crescimento, que são fortes economicamente e que pode dar resultado com a taxa baixa de juros e poderá cumprir as suas obrigações para com os bancos. E eles vão se afastar um pouco das empresas pequenas, ou das empresas que não são tão bem administradas. E, inclusive, ficam inventando processos de financiamento, como, por exemplo, os financiamentos alavancados. Se unem vários bancos para investirem a taxa baixa para financiar empresas que têm uma baixa lucratividade e têm uma dificuldade de cumprir com as suas obrigações, e com isso só vem atrapalhar o processo de desenvolvimento econômico. Tá certo? Então os bancos começam a selecionar aquelas empresas e com isso o crédito que deveria ser colocado na economia não entra na mesma quantidade que é necessário. Isto é um defeito da taxa de juros muito baixa. Outro defeito, quando a taxa de juros é muito baixa e leva muito tempo, evidentemente, não é? E no processo, principalmente americano, que nós sabemos que a interferência do Banco Central para que as empresas não quebrem, isso é um moral risk, nós sabemos disso, não é? Porque fica viciado, fica sabendo o seguinte: olha só, nós não vamos quebrar, que o governo vai entrar e vai nos ajudar. Então, olha, se a taxa de juros é muito baixa, eu vou procurar aqueles projetos, né? Aqueles projetos, qualquer que seja o projeto, eu quero rentabilidade no projeto. Não olho nem o risco que tem o projeto. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa, os bancos centrais vão ajudar. Então, com isso, o que vai acontecer? Os investimentos não são aplicados em função da rentabilidade como deveriam ser. Os investimentos estão sendo feitos, os financiamentos estão sendo feitos e aplicados em empresas que têm projetos que têm rentabilidade muito baixa e que correm um risco muito sério a respeito disso. Então, com isso, evidentemente, o desenvolvimento da economia vai ser pífio, porque a grande parte do investimento vai ser em cima dessas empresas, cuja rentabilidade é muito baixa e com prejuízo, com risco muito grande. Isso é o que está acontecendo. Olha, qualquer economia avançada, estão muito endividadas, numa taxa de juros muito baixa, inclusive negativas, e não existe demanda para isso, e o crescimento é pífio, quando há crescimento. Então, dito isso, nós vimos também, mais uma vez, que é uma questão de racionalidade. Qual o momento que nós vamos diminuir a taxa de juros, ou qual o momento que nós vamos aumentar a taxa de juros. Em qualquer momento que a taxa de juros alta vai reduzir a inflação. Como não é em qualquer momento que eu baixar a taxa de juros que eu vou ter um crescimento acelerado da economia. Tá certo? Então, qual é a saída? Parece, está havendo muita conversa, muitos artigos e muitos economistas pedindo para que os bancos centrais financiem os déficits fiscais diretamente. Ou seja, o Banco Central americano financiar o déficit fiscal americano diretamente. Ou seja, emissão de tesouro, dos títulos para o Banco Central transforma aquilo em dinheiro e aquilo faz seu déficit fiscal ser financiado diretamente. Tá certo? Então, parece que a saída está por aí. O fato, do meu ponto de vista, é que essas intervenções do Banco Central, o quantitative easing, ou seja, o afrouxamento monetário que houve, foi uma experiência que o pessoal entrou de cabeça, né? Mas sem saber exatamente qual era a saída. E a saída está sendo muito difícil. É por isso que a economia está do jeito que está. Ok? Um abraço e até a próxima.